Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Que a bênção do Eterno esteja sobre suas vidas. Nesta noite, eu vou ter o prazer de conversar com uma mulher sedenta de Deus. Uma mulher que com sede procurou a Deus. Uma mulher que após ter um encontro com Yeshua, ela vem declarando seu amor por ele. Estou falando de uma funcionária pública, Maria Ângela Ottoni, que está aqui conosco. Muito bem-vinda, Maria. Obrigada, amém. Maria Ângela, né? Ângela, como a gente costuma chamar você lá no seu local de trabalho. Muito bem-vinda e que a glória do Eterno esteja sobre ti. Amém. Ângela, antes de qualquer coisa, como foi que você encontrou Yeshua, Jesus? Ou como foi que ele te encontrou? Eu não busquei Jesus pela dor, eu fui pelo amor. E um domingo eu estava sedento, querendo conhecer Jesus, e eu saí de carro à busca de uma igreja. E cheguei na Mário Werneck e encontrei uma igreja. E ali eu desci, só que chegando lá a igreja encontrava-se fechada. E aí era 5 horas da tarde. E eu fiquei sentada na porta até às 19 horas, que era o horário do culto. E aí, quando eu entrei, encontrei Jesus, me senti muito bem. Ali eu já aceitei Jesus. E daí para frente, nunca mais eu deixei de estar na presença do Senhor. Isso foi quando? Isso foi em 2003. 2003. Já tem 15 anos. 15 anos. E você se arrependeu disso? Nunca, de jeito nenhum. Cada dia mais apaixonado com ele? Cada dia mais. Incrível que eu disse a Jesus o seguinte: Senhor, retira de mim tudo que não provém de ti, mas me sustenta. E Jesus me levantou, me atravessou um oceano, e eu fui morar na Inglaterra, e lá vivi, e sem entender, eu doei tudo que tinha na minha casa, tudo, de móveis, de bijuterias, de maquiagem, de CDs, doei tudo, limpei a minha casa e fui embora morar na Inglaterra. Isso depois que você aceitou Jesus? Depois que eu aceitei Jesus. Quando eu pedi a ele que retirasse tudo de mim, sim, e ele tirou. Porque eu creio que não era do agrado dele. Você doando as suas doei coisas? Tudo. Você tinha muitos CDs? E era muita coisa boa, muito móvel bom. E eu doei tudo. Você deitou os móveis da sua? Tudo. E fui morar na Inglaterra, que meu marido estava morando lá. E aí lá na Inglaterra é que caiu a ficha, que eu falei assim, nossa, agora que eu estou entendendo o porquê da minha vinda aqui. Que o Jesus queria me limpar de amizades. E eu sou funcionária pública e pedi licença para poder fazer essa viagem. E a minha intenção não era voltar mais ao Brasil, era morar lá. Foi eu, meu marido e meu filho. E acabou que Jesus me quis de volta. E hoje eu estou aqui, mas foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou apaixonada com Jesus. Amém. Nossa. Não tem coisa melhor do que ouvir alguém dizer isso, viu? Mas é muito bom. Eu sou apaixonado com Jesus. Sou. Maravilha. Sou fiel a Ele, sou fiel no dízimo, sou fiel, vou aos cultos, pode estar chovendo, posso estar sentindo dor. Eu sempre vou e busco. Às vezes eu vou às quarta-feiras, chego na quinta, trabalho com muito sono, muito cansada, mas para mim é a maior bênção da minha vida. Amém. Ai de mim se não fosse ele. Você procurou uma igreja evangélica para entregar seu coração a Jesus. Você era antes sua família católica ou não tinha evangélica? Ninguém evangélico. Não tinha ninguém evangélico na Não. família? Hoje meu filho é batizado, eu sou batizada, o meu esposo é batizado. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Apesar de que ele ficou meio afastado, mas já retornou, aceitou Jesus de volta. Amém, né? amém. E a minha maior alegria é estar todo mundo na presença. E eu falta ainda ganhar minha filha. Mas vai ganhar. Mas ela está firme. Virá, com certeza. Ela tem ido aos cultos comigo. Há uma promessa, né? Amém. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. Não tem jeito, vai ser salva toda a sua casa. Amém, glória a Deus. É promessa, é promessa infalível, né? Amém. Ângela, eu vejo que você é uma funcionária pública, você é uma pessoa que cuida principalmente da questão de aposentadoria. Sim. O que você tem para dizer com respeito à aposentadoria? Como é que você vê todo o cenário sobre aposentadoria? Agora que nós vamos ter um novo governo, né? Sim. Teve eleição, então teremos o novo governo em Minas Gerais, o governador eleito, o Zema, né? Que está aí na expectativa, terminando o governo Pimentel. Qual a sua leitura
sobre a questão da aposentadoria. O que os aposentados ou os que estão para aposentar podem esperar? Eu trabalhei 16 anos em RH da Secretaria de Governo e peguei um amor por aposentadoria. E aí eu fui fazer faculdade e depois eu fiz uma pós-graduação em Direito Previdenciário. Eu atuo, eu tenho um escritório lá na Augusto de Lima, que eu atuo, e a aposentadoria, eu vejo que a população é muito carente desse conhecer sobre a aposentadoria. Sim. Então, assim, tem pessoas que têm direito, que quando solicitam o INSS ele não concede, porque parte do princípio que aquela pessoa não entende o que ela está querendo. E eu ajudo muito, eu tenho lá no meu bairro, eu tenho um escritório, Sim. que é minha localização, Sim. E aí eu faço muita coisa voluntária também. Ajudo muito os pobres Sim. lá, sabe? As pessoas que são mais necessitadas. Mas a aposentadoria é mais sério do que a pessoa imagina, porque quando aposenta é para sempre. Não tem como reverter. Então eu trabalho com aposentadoria rural, urbana, por idade, por contribuição. Você faz esse trabalho no seu escritório, você tem um escritório. Tem um escritório. Mas como funcionária pública, você trabalha nesta área também? Não trabalho nessa área. Nesta área. Você trabalhou algum tempo nesta área? Trabalhei 16 anos, isso. Muito bem. Você trabalhou no Estado, cuidando dos aposentados. Hoje você tem uma empresa à parte, né, que é o seu negócio. Você continua funcionária pública em outra área. A área que eu trabalho no Estado é prestação de contas. Muito bem. Que também é uma área muito séria. Sim. Porque existem as verbas parlamentares e governamental e é feita doação para as prefeituras e para as entidades e posteriormente eles prestam contas para o Estado. Sim. E eu sou uma das analistas que faz essa prestação de contas. Então, existem muitas leis, muitos decretos, toda hora renova, toda hora muda. E você tem que estar lendo muito, tem que estar muito interagida. E é muito sério a prestação de contas, porque há tempos passados era muito fácil fazer uma prestação de contas com coisas erradas. Hoje está bem rigoroso. Então o Tribunal de Contas bate muito de frente e pune mesmo. Acho que essas pessoas, principalmente essas entidades que recebem verba do governo para prestar assistência, é necessário ter uma boa assessoria jurídica para uma orientação segura quanto a isso, porque na hora de prestar contas tem que estar com a documentação. Tem que estar bem legal, né? Porque se não tiver, tem punição, tem a tomada de contas especial que vai para o tribunal e aí normalmente a prefeitura ou a instituição lá, a entidade, a associação, ela é punida. E o meu trabalho é lá. E todos os dias que eu chego para trabalhar, eu sempre oro muito, porque em cada processo que eu abro, eu sempre peço ao Senhor para que seja a mão dele e não a minha, e que ele ilumine a minha mente, para que eu não desvie hora nenhuma. Porque como a gente avalia muita coisa errada, eu peço muito ao Senhor. E eu creio, assim, que é a unção dele que me usa ali mesmo para eu poder fazer um serviço transparente, honesto. Eu já tive apelido de ser ferrinho de dentista. Já mandaram recado que eu não sou Ministério Público, que era para eu segurar o BO, para eu poder não ser tão rígida, mas eu sigo simplesmente o que a lei me manda. Isso é de uma importância muito grande, principalmente na área que você trabalha, né, que você vai olhar a prestação de conta, não pode abrir mão disso, né? Não posso. Afinal de contas, é necessário que se faça com total transparência para que não venha proteger coisas erradas e cair no ridículo. Com certeza. Agora, eu observo que as pessoas estão muito amedrontadas hoje em dia, voltando à questão da aposentadoria, as pessoas estão muito amedrontadas com a reforma, né? Com a reforma. Sua leitura quanto a isso? Você tem uma leitura quanto a isso? A reforma, eu creio que tudo que vem de novo nos assusta, né? Então, assim, a não aceitação, porque o governo federal está com a intenção de aumentar a idade, aumentar o tempo. Então, a pessoa assusta. Mas enfim, tem que se fazer a reforma, porque senão a pirâmide não vai suportar. Essa é a sua leitura. Sim. Se não fizer, você como uma pessoa que passou 16 anos
no estado olhando a aposentadoria e hoje é uma Ainda profissional continuo olhando, da área, né? Continua olhando, sua leitura é essa. É. Mas as pessoas também ficaram amedrontadas, não? Não, não precisa, não vai ser tão rígido assim. Então, assim, tem que fazer, porque senão não vai suportar. Daqui a alguns anos, nós vamos ter uma dificuldade maior para pagar os aposentados. Ô, Ângela, nosso tempo, televisão é assim, é pai bola, né? Não tem jeito. É 1 minuto aqui, é uma eternidade. Deixa eu lhe dizer o seguinte. Vejo que você venceu porque você buscou o Senhor e quem Amém. busca Deus Isso. tem vitórias. Você agora tem 30 segundos para dizer o que tem que fazer para dar a vida a Jesus e ter vitória. Olha para aquela câmera e diga às pessoas o que eles têm que fazer para serem felizes. Eu vejo que as pessoas hoje em dia elas estão muito cheias de si e elas têm que se esvaziar para deixar o Espírito Santo de Deus encher dentro dela, para ela poder ser mais humana, sabe? Sempre agradecer, porque Deus é a melhor opção que eu fiz em minha vida. E eu creio que todas as pessoas que forem até Jesus, elas vão ter essa mesma opinião que eu estou tendo. Obrigada. Maravilha! Bom, agora você não sai daí, porque eu vou voltar trazendo uma palavra poderosa de Deus para o seu coração. Voltei, como prometi, mas agora eu quero lhe fazer um convite. Quero que você se sinta aqui participando comigo. Portanto, eu quero que você se sinta sentado nesta cadeira onde estava a Ângela para você participar deste programa. Por quê? Porque eu estarei falando sobre um grande homem, Davi, ou seja, sobre a semente divina em Davi. Você que persiste em nos ouvir sobre a semente, já percebeu que a bênção vem percorrendo uma linha familiar, em particular, desde Sete, o terceiro filho de Adão. Também sabe você que Abraão, o homem que foi escolhido para sair da sua região, da região de Mesopotâmia, conduzido por Deus, levando dentro de si a semente, que no capítulo 3, verso 15, este homem teve a bênção de, nele, a semente, sair e percorrendo a vida daqueles homens abençoados como Judá, Esrom, Pérez, Jessé, Davi, Boaz. Hoje vamos falar sobre Davi. Nem precisamos nos justificar o zelo de fazer um estudo peculiar sobre Davi. Todos sabem a importância deste renomado rei. Não é algo desconhecido que em vários aspectos da vida Davi sobrepujou muito dos outros homens de Deus de sua época e posteriormente. A forma como o jovem Davi, escolhido por Deus para vir a ser o rei de Israel, a forma que ele foi escolhido, maravilhosa. Os israelitas tinham uma profecia de que haveria um rei sobre eles. Mas tudo deveria ser dirigido pela vontade e no tempo determinado por Elohim. E não pela vontade humana. Desde a saída do Egito, o sistema de governo de Israel era teocrático, ou seja, Deus governando. Mas passado alguns anos, depois que eles entraram na terra prometida, o povo se rebelou contra a vontade do Eterno e desistiu de andar com Deus e ser uma nação guiada pelo Senhor. Queria ser como as demais nações, tendo sobre si um rei. Diz o texto sagrado, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos com todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. 1 Samuel, capítulo 8, verso 19 e 20. Assim foi escolhido Saul, da tribo de Benjamim. Conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 8, capítulo 8 até o capítulo 15, tem tudo isso sobre aquele homem. Saul se tornou
um rei sobre Israel. Um fato que contrariava a profecia de Jacó, de que o cetro estaria com a tribo de Judá. Por quê? Porque Saul era da tribo de Benjamim. Por que então contrariava totalmente? Porque a Bíblia relata os fatos históricos de tal forma que você pode acompanhar a disposição profética do relato, tendo então aquela certeza por onde a semente passa. Você deve lembrar do que fez Jacó quando se convenceu de que José havia sido morto por um animal selvagem, quando na verdade seus irmãos haviam vendido-o para o Egito. O que fez Jacó? Quando pensou que José estava morto, elegeu em seu lugar Benjamim, elegeu no seu coração. Claro, Jacó fez isso porque ele não tinha recebido a revelação. Mas na última reunião da família, a bênção do governo recaiu sobre Judá por causa da revelação que Jacó recebeu no último momento. E é fácil compreendermos que, caso não houvesse uma revelação divina, possivelmente o patriarca acabaria profetizando sobre José ou, quem sabe, sobre Benjamim. Passaram-se muitos anos. Os descendentes de Jacó já morando na terra prometida. De novo, através de Saul, Benjamim assume a posição de destaque, tornando-se a tribo reinante. Nota que lá atrás já estava aquilo acontecendo. Quando Jacó tornou-se um homem voltado para Benjamim. Mas o propósito do Eterno era que a tribo de Judá reinasse. O Senhor ordenou a Samuel que então ungisse a Davi, da tribo de Judá, para reinar em lugar de Saul. Então disse o Eterno a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Por que dentre os seus filhos me tenho provido de um rei? Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Eterno se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 1 Samuel capítulo 16, 1 e 13. Por que Davi foi escolhido para reinar, gente? Por quê? Porque sendo ele da descendente de Judá, nele estava a semente prometida por Deus, lá em Gênesis 3,15, a semente que pisaria a cabeça da serpente. Logo que Davi recebeu a unção, o Espírito de Deus apossou-se dele fortemente. Mesmo sendo um rapaz novo, ele defendeu as suas ovelhas de leões, de ursos. Por quê? Porque havia unção sobre ele. Com uma pedra tirada através de uma funda, ele matou o gigante descendente de Enaquins. Vocês conhecem a história de Davi e Golias. Também o Eterno deu a Davi uma unção musical muito poderosa. Quando ele tocava a sua harpa e cantava louvores a Deus, os demônios saíam das pessoas. Devido à rebeldia de Saul, um demônio havia possuído. Davi foi convidado a tocar perante o rei, e quando Davi dedilhava a sua harpa, os demônios deixavam sua majestade, deixava Saul. Davi foi se tornando um fenômeno na terra de Israel. Ele era um poderoso e fiel guerreiro. Mas apesar de ter sido ungido para assumir o lugar de Saul, coisa que Saul não agradou, mas ele nem sabia, era um segredo, ele não gostava de ver Davi aparecendo. E Davi, minha gente, era fidelíssimo a Saul. Porém, inexplicavelmente, deixando toda a nação perplexa, sem saber a razão de tal coisa,
Saul se tornou um inimigo implacável de Davi. Por várias vezes Saul saiu com o exército de Israel procurando Davi para matá-lo. Chegou a dar a própria filha em casamento para ver se encontrava uma oportunidade para matar Davi. Deus, entretanto, deu livramento espetaculares a Davi, entregando o rei Saul nas mãos de Davi. Isso aconteceu mais de uma vez. Entretanto, Davi não matou o rei, por respeito à unção que Saul recebera de Deus. Sim, quando as coisas apertavam para Saul, Deus entregando na mão de Davi, e Davi não matando, ele dizia: meu filho, você é mais justo do que eu. Oh, agora me perdoe, meu filho. Entretanto, passado certo período de tempo, novamente Saul se enfurecia e ia procurar matar Davi. Por que o rei Saul queria tanto matar Davi, gente? Qual era a razão se Davi era fiel? Davi, comandante das guerras, fiel ao rei, só trazia alegria para o rei. Tocou a harpa e tirou os demônios do rei. Por que tanto ódio? A intriga de Saul com Davi não era uma questão meramente política. Tratava-se de uma guerra espiritual. Analise as circunstâncias. Davi era genro do rei. Que problema haveria se ele se tornasse futuramente o rei? Caso após a morte de Saul, Davi viesse a reinar, acabaria no futuro o reino caindo na mão de um descendente de Saul, um neto ou bisneto. De fato, isso não teve jeito mesmo de acontecer, porque a filha de Saul com quem Davi casou se tornou estéril. Deus impediu que um descendente de Saul assumisse o trono no futuro. Mas Saul não sabia que sua filha ficaria estéril. Saul também não sabia nada sobre a unção que Samuel fizera sobre Davi. Então por quê? Por que o infernal ódio contra Davi? A razão era uma só. O diabo sabia que a semente estava em Davi, ainda que por dedução. O inimigo sabia. Primeiro, o inimigo sabia que Davi era descendente de Judá. E claro, o enganador percebeu pelas profecias que havia algo especial em Davi. O adversário teve certeza de que a semente estava no corpo de Davi, quando Deus o escolheu como rei da nação amada. A trajetória da semente através dos descendentes de Davi merece, portanto, um estudo peculiar. E isso faremos em tempo oportuno, no próximo programa, num estudo mais, quem sabe, um livro para você ler sobre esse assunto. O que queremos agora é que sua atenção se volte para as profecias de Moisés sobre o que aconteceria a Israel se deixasse cumprir os mandamentos de Adonai. Moisés disse que se eles não guardassem a lei do Eterno, seriam levados cativos para uma terra distante. Disse Deus: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na sua mão, o fruto da tua terra e de todo o seu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e enlouquecerás com que vires com os teus olhos. O Eterno te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti, o teu rei, que tiveres por sobre ti a uma nação que não conhecesses, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau, à pedra, e será por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos que o Eterno te levará. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, verso 32 ao 37. Nota-se nesta profecia que Moisés disse que Deus daria um rei, poria um rei sobre o povo, mas levaria também esse rei para o cativeiro. Infelizmente, essa profecia se cumpriu literalmente. Eu disse infelizmente, porque há profecias que não precisam de cumprir. Basta que não se cometa o pecado que a faça cumprir. Mas até a casa de Davi
A família do homem, segundo o coração de Deus, foi parar no cativeiro. Deus havia prometido ricas bênçãos aos descendentes de Davi, e em muitas ocasiões o Eterno advertia os seus filhos que se afastassem do pecado, mas gradativamente foram pecando, até que chegou um ponto que a profecia teve que cumprir. Judá foi levado cativo, indo também junto à casa de Davi. Claro que esse não será possível aqui um estudo com pormenores das profecias durante o reinado dos descendentes de Davi. Nosso propósito é tão somente mostrar a trajetória da semente. O importante é entendermos que a semente que estava em Davi passou para um dos seus filhos, para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu trineto, e assim até a semente estar no corpo de um descendente de Davi, Zorobabel, lá na terra de Babilônia. Ao encerrar esse programa, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa compreender que o pecado pode te atrapalhar. Mas também eu quero que você entenda que o Eterno pode te socorrer. Vamos orar. Pai, eu invoco o poder do Teu nome sobre a vida de todas as pessoas que estão me ouvindo, que estão orando comigo. E desfaço as obras do maligno. E oro por esta pessoa agora que está passando por dificuldade terrível. Que essa pessoa entenda que há dentro dela uma semente, a semente divina, Yeshua o Mashiach, e sejam livres e curados em nome daquele que vive para sempre, nosso Salvador Yeshua. Que Deus os abençoe abundante e rica.